السلام ورحمة بسم الله الله وبركاته. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. طبعا بداية adesso utilizzo o chef della convite da sono da signora allora non ricerca وحقيقة وسات وجدت سات أكيد وسيلو فعلا وجدت سافر ده ومعرفة الله يحفظك. Antes de começar, claro, você devia árabe e português para a escola de vocês, vou falar árabe ou brasileiro? Estudo Português. Então falei, deixa a história da quem está aparecendo. Então vamos lá, inshallah, a gente começa falando sobre educação para a gente não prolongar. Então comecei, na realidade, primeiro eu agradeço a presença de vocês, na realidade ver um Shi, mashallah, quase toda aqui, é muito importante isso. Mostra amor para a nossa religião, amor para saber, conhecer, muito importante. Por causa disso, coloquei primeiro a minha durante. Esse fundamental. Muslim não aprende, complicado, vai ficar para trás. Até um dia, lá em São Fernando, era صلاة العصر. كان عادل على الموضوع مش عادل بفضل الجميع. Ele falou: tem uma mulher aqui procurando saber a religião. Alguém pode dar informação para ela? Falei: estou com pressa. Vou ver algum dos passeios. Procurei, não tem ninguém. Falei: não, deixa tudo para lá. Vamos ver, eu quero conhecer o Islã. Chame, por favor, pode entrar. Ela entrou. A senhora do governo veio da onde? Eu sei, do centro. Eu sou José do Rio Preto. Ó, 500 quilômetros. Você para perguntar sobre o Islã? Ela falou: na realidade, eu tenho internet para saber mais sobre a religião. O Islã, a única mesquita que mais próxima para nós foi o São Bernardo. Meu Deus, olha que interesse na rede parede, como tentar explicar sobre a religião. Então, o mais importante mesmo quando a gente vê primeiro versículo que Allah subhanahu wa ta'ala liberou, antes de falar reza, educa, faz hajj, paga zakat, ele falou para saber que o mais importante é você saber. Estava no topo de chamar com os alunos ontem no salão. Falei: e aí, qual antes? Saber ou praticar? Não, saber. Se a pessoa coloca na prática sem sabedoria, vai errar. Por causa disso, eles falam que tem duas regras. Tudo erro que acontece por dois motivos. Primeiro motivo, falta de conhecimento. A pessoa não conhece, ele fez. Então pode errar. Segundo, ele sabe, mas errou. Por quê? Porque o que ele sabe errado. Formação errada. Então ele praticou errado. Por causa disso, sempre procura saber, depois coloca na prática, você acerta, você ganha a recompensa. Então, de parabéns que vocês aqui, na realidade, quando eu falo educar, primeira coisa, para você ser, por exemplo, a gente vai falar, tem que saber, tem que aprender. Hoje, muito fácil, muito programa para quem quer conhecer mais, para educar, ensina, dar sabedoria. Não é Allah repetir alguma coisa da cabeça. Outra coisa, falei, muhimma azima, o mais importante na nossa vida hoje, como os pais, como mães, educar. Muito importante. A pessoa pode perder Qiyam al-Layl, mas não pode deixar seu filho ir para a escola sem arrumar, sem lanche, sem preparar lição de casa. Deixa Qiyam al-Layl. A recompensa aqui vai ser maior. Por causa disso, educar, o mais importante na vida, quem tem filhos, porque o Nabi alayhi sallam fala: كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته.
cada um tem responsabilidade. Cada um ele tem responsabilidade sobre quem está em casa. Por causa dessa responsabilidade, coloca a educação no lugar bem alto e muito importante. Outra coisa importante também, eu falei sharaka. Então, às vezes, principal quem trabalha, tem fábrica, tem loja, acaba falando, não, educar o trabalho da mãe. Eu trabalho fora, trabalho dinheiro, coloco aqui. Não, nunca. Nunca. Não pode separar. Até no Islã, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala sobre o walidain, fala sobre abawain. Quando ele coloca abawain, ele está colocando o trabalho mais importante do pai, começa com o pai. Quando ele fala no walidain, então está colocando a mãe no primeiro lugar. Por exemplo, Rabbi, ighfirli wali. Quando você suplica, começa com a mãe. A mãe, depois o pai. Mas quando herança, ele fala wali abawayhi li kulli wahid minhuma. Para ganhar, então deixa o pai primeiro. O hadith do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Cada criança nasce neutro. Ele fala fa abawah. Aqui não fala fa ummah ou walidah. Ele fala fa abawah. Por que abawah? Porque está colocando o trabalho mais na educação do pai. Depois vem o mãe. Por causa disso, até no Islã, quando a criança nasce, o trabalho de quem começa? Como está? Essa pergunta para vocês, podem responder. Mas por favor, quem responde levanta. Depois, nasceu a criança. Tem um trabalho, pode ser do pai, pode ser da mãe. Qual é o trabalho e quem? Shahada. Primeiro, الأذان وال... Está falando do Adán. O Adán, trabalho de quem? do pai. Do pai. Parabéns. Então, na realidade, o pai, antes de o pai começa a fazer o Adán, ele começa o trabalho dele. Depois vem o trabalho da mãe, abraça, depois. Mas o começo para quê? Para dar ao pai. Primeiro lugar, pai, você está aqui, está presente. Não pode separar. Então, sempre os pais, claro, ele vai para o trabalho, depois, mas todo dia vão entrar, conversar, para ver onde pode melhorar. Então, não podemos separar. Sempre o pai junto com a mãe. Depois vem a importância dos pais na vida das crianças. Esse é o hadith que falei, ele não falou, eles dão comida para ele, pode brincar com ele, não. Ele falou muito mais importante. Ele fala, imma yuhawidani, pode até mudar a religião dele. Imma yuhawidani, ou yumashishani, ou yunassirani. Pode. Muita importância, né? Importância dos pais na vida das crianças, até pode mudar a religião. Pode mudar a religião através dos pais. Por causa disso, o trabalho não é brincadeira. Se ele está, pode sair do Islã. Aqui, um exemplo dos profetas. Podemos pegar dois exemplos. Primeiro exemplo, negativo. Segundo, positivo, com profetas, para a gente ver, mostrar, porque até coloquei aqui, a mãe também mais que o pai, nesse lugar. Aqui, a mãe, a importância, ela pode aproximar, tem influencia. Então, começa com o profeta Nuh, alayhi salam. O profeta Nuh, do Ulil Azm, que tem 5 profetas, são mais fortes. Depois vem os outros 20. Então, um deles, Sayyidina Nuh.
O Sayyidina Nuh, 950 anos trabalhando na Da'wah, muito trabalho. Até o versículo Allah subhanahu wa ta'ala ele fala para o nosso profeta, porque quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre histórias dos profetas, para quê? Para a gente pegar um exemplo. Ele fala, wasbir, tem que ter paciência, kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Aqueles que passaram antes, teve muita paciência, então vai igual a eles. A gente olha no ulul azmi, qual o profeta que mais ele teve paciência? O profeta Nuh. Mas no final, o filho dele onde ficou? Morreu fora do estado. Por quê? Ele é profeta. Porque, na realidade, é escolha. Quando a mãe, não é muçulmana, acabou atrapalhando a vida da criança. Olha o pai até o último momento, gritando: filho, sobe comigo. Única salvação aqui, nesse barco. Filho, não tem. O único caminho hoje é aqui. Não tem, ele aceitou. Chamar ele para a vida, para viver, para salvar ele, não. Por quê? Porque na realidade, quando a gente fala educação, uma vez uma senhora veio para o Sheikh, carregando o bebê de 3 meses. Falou: Sheikh, por favor, me ensina como quero educar meu filho. Ele falou o quê? Querida, agora você já atrasou muito. 3 meses, atrasei. Claro, atrasou. Porque começa quando a educação, a escolha, quando ela escolhe o marido, tem certa caráter, ele vai procurar a mesma coisa quando ele procura, quando ele está pensando no futuro dos filhos. Agora não, quando nascer, depois, o profeta não. O filho perdeu. Agora outro exemplo positivo, Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim a.s. que teve com Hajar, Ismail, quando ele levou ele no deserto. Lá no deserto tem Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zara. Não tem plantação, não tem nada para viver. Deixei minha família lá. Na hora era o maior caos. Ibrahim ele não aceitou ouvir ela. Deus falou: Allahu Akbar, foi ordem de Deus você deixar a gente aqui? Ele falou sim. Continuou, ela falou: não vamos perder, já é ordem de Allah vai cuidar da gente. Na hora deixou e ficou aquela fé. Talvez alguém falar, mas ela começa a correr desesperada. Não é o certo. Quando você quer mudança, nunca você vai, quando estou sentado, vai ter mudança. Tem que mexer, tem que trabalhar, tem que. Até Allah subhanahu wa ta'ala قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. Tem que andar, até falaram bom antes de você comer, anda, queima a caloria mais. Anda, cansa, depois come. Não é? Então, o importante é a pessoa mexe. Então, quando ela acabou a água, acabou a comida com ela, não ficou sentada. Ela tem certeza que Allah não vai deixar, mas não pode ficar ela sentada. Ela levantou e começou a andar. Por que ela correu lá no meio? Quem foi para o Hajj sabe, tem luz verde e luz verde. Para correr. Por quê? Porque na realidade, quando ela ficou no lugar baixo, ela não conseguia ver o filho. Ela está olhando o filho andando. Quando ela não conseguiu mais ver, ela só um pouquinho. Até falou: não, na realidade, a fé nunca vai ser 100%. Ela vai subir, descer, assim a vida. Nunca abaixou a fé, normal. Abaixa, depois sobe. Até o profeta Musa a.s., no começo da mensagem, ele fugiu. Quando ele jogou, virou cobra. Ele, Wallah hariban. Segundo, quando estava o mágico lá, eles jogaram antes. Ele teve medo, mas ficou firme. Lá dentro teve. Então começou a subir.
Começou embaixo a subir. Agora subiu mais. Quando ele veio o mar à frente, bateu. Então, a fé sempre sobe e desce normal. Então, quando o Seyyid Ibrahim voltou, ele chamou ele para quê? Para sacrificar. Não, nem pensou. Ele falou: me fala na tua estratégia do Nietzsche, faz que foi ordenado. Inshallah, paciência, vou ter a ajuda de Allah. Quando ele falou isso, o Seyyid Ibrahim, ele não estava naquele momento, sua visita vai embora. Ele chamou ele para a morte, ele estou pronto. O Seyyid Ibrahim chamou para a vida. Não. Cadê o segredo? Segredo onde? Seyyid Hajar, ele ficou em cima da fé, porque ele conseguiu, quem leu a história do Seyyid Ismail, é muita coisa. O filho falou para o pai: faz isso, para minha mãe não chorar, não sei o quê. Por quê? Porque ele educou quem? A mãe. Mas a escolha de quem? A escolha do pai. A gente fala: não, vamos separar. من أهم الأمور في التربية العملية الاستماع. Agora vamos colocar como podemos trabalhar com nossos filhos. Eles vão ensinar. É importante, antes de tudo, você escute. Até na escola, a gente fala, tem que escutar, falar, ler, escrever. Quem ensina a escrever antes de ler? Não. Primeiro ele tem que ouvir, até ele consegue falar. Está lendo, mas ele não fala. Então ele tem que ouvir, escutar, depois ele falar, depois ele lê, depois ele escreve. Por causa disso, primeiro você tem que ouvir seu filho. Sua filha, seu filho tem que ouvir. Por quê? Porque até o sentido da audição começa antes da criança nascer. Tem estudos sobre quem escuta o Corão. Tem mãe, quando ela está grávida, Corão. Faz diferença? Faz. Quando ele nasce, é outra coisa. Facilita para decorar, muita coisa. Porque ele ouviu o Corão antes de nascer. Então, o sentido já começou antes. Depois ele continua até depois a morte. Morreu, para tudo, ele não enxerga, não anda, não forma, mas ele escuta. Até nosso profeta Muhammad, ele falou: وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِ. Quando colocam a pessoa, o morto no túmulo, então eles começam a dar embora, ele começa a ouvir o passo deles. Então ainda ele está ouvindo até no túmulo. Por causa disso, começa antes de nascer e fica até depois na morte. Só para a gente colocar o importância da escutar seu filho, ouvir. Depois o Corão, aqui eu tenho uma pergunta: você escuta seu filho? Não quero resposta para quem. A pergunta para quem é essa? Para o seu filho. Fala: meu filho, eu escuto você. Ele vai responder, não é você vai responder, não, eu escuto ele. Não, tem que ir em casa falar: eu escuto você. Se ele fala assim, parabéns. Se não, então por favor, tenta sentar com ele e escutar. Depois o Corão ele fala: não é escutar, basta. Tem 3 tipos de ouvir. Ele fala: ouvir. Talvez você escuta barulho. Entrou no ouvido, você vai escutar. Depois vem samá, depois istimá. Istimá é diferente do samá. Samá é qualquer a fala, entendeu, não entendeu, ele escutou. Mas quando fala istimá, ele entendeu o que a pessoa falou. Então, depois vem al-insat. Insat, quando ele já escutou, entendeu por uma prática. 3. Por causa disso, ele fala: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Istimá, depois de insat, coloca na prática. Então, tem 3 tipos de
ouvir. Aqui vem a segunda pergunta, porque falamos primeiro pergunta, fala, filho, eu escuto você. Agora a segunda pergunta, que tipo você escuta? Só, ele falou, mas não entendeu nada. Você entendeu? Depois levantou para ajudar, fazer alguma coisa? A resposta não é para mim, tem que perguntar, filho, eu escuto você pouco. Entendeu? Ele vai responder, não é você. Por que ouvir? Porque se ninguém está ouvindo, escutando ele em casa, onde ele vai? Fora. Vai fora, escutar ele. Porque amizades, no livro mesmo, falam, ele fala a palavra da mãe, do pai, do chefe, do professor, da professora, Não vale. vale quanto 40% da vida daqueles. Você sente onde ficou? Um amigo. Meu Deus. Por que o amigo? Porque o amigo nunca, ele só procura agradar a escuta dele, ele atrapalha o amigo dele, amizade constante. Por causa disso, quando ninguém vai escutar ele em casa, ele vai sair fora a escutar. Vocês sabem fora que tem hoje. Aqui coloquei exemplo do profeta Muhammad, como ele tratava seus companheiros. إذا بدك ماي جبت ماي شو رأيك؟ بدك شي كاسة ماي ولا نشتري شوية. Se eu no lugar dele já dormi. Porque só falo, acordo. Vocês escutam o caso. لا شيخ عمل معروف طب مو interessante por favor. Allah يبارك. Então nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ouvia, escutava todo mundo. Ele escutava até o louco. O louco entra na mesquita, pega a mão do profeta, ele entra com ele. Falando, ele escutando. Profeta, criança falando com ele, ele escuta tudo. Depois, uma senhora também de idade, até estava com reunião, ele chamou ele para falar, ouvindo ela, o profeta Muhammad. Depois, não é o ser humano, até o animal, o profeta escutava. Vai já, o barril do camelo, um dia reclamou, veio para o profeta reclamar, de quê? Do dono? O camelo chorando, começou a escutar ele. Depois do profeta, o que ele reclamou de mim? Ele falou assim, você não está dando comida para ele. Você carrega muito em cima dele e não dá comida. Ele está sofrendo com você. Vai comer. E por que estudar, ver, profeta, estudar, todo mundo vai ter que. Então imagina nosso filho em casa. Ele tem que ter um tempo. A gente senta, escuta todo dia. Agora, que momento a gente podemos aproveitar para escutar? مين هول اللي وراي دخيل؟ Porque depois eu falei diálogo. Se você vai entrar no diálogo com o seu filho, bom, se você escuta ele, não sabe o que ele está pensando, como você vai entrar no diálogo com ele? Não, quando você senta para almoçar, não fica quieto. Fala, filho, escutou uma notícia hoje? Falamos sobre conversa tudo assunto que interessa a vida dele. والله بعنا بالمحل وجبنا يا عمي والله طول النهار قاعدين بالمحل معنا واشترينا بس انا خليني نقرا sabe meu filho saiu um celular novo, foto, não sei o que você acha, colocando as fotos na internet, menina, posso colocar assunto que interessa a ele. É muito importante você falar um janta, almoço, para ele chamar a atenção dele, para ele colocar tudo para você. Mas não, você está no lugar do seu filho. Até uma vez teve briga entre o marido e a mulher. Brigaram. Quem quer ajudar a interferir foi a sogra, a mãe da esposa. Achou ruim, filha dela está sofrendo. Falou, filha, quem está acontecendo? Mãe, ele entra, nunca fala nada em casa, só vai embora. Não tem conversa, não tem diálogo, não tem só entra em casa, dorme, vai embora. Tem algum assunto que interessa
Mas se ele vai falar sobre a pomba, que gosta de criar pombas. Tá bom. Ela comprou um livro só fala a vida das pombas. Deus, filha, lê esse livro, entende o que tem. Depois, comece a conversar com seu marido. Um dia, quando ela subiu, em meses, percebeu, o assunto. Quando ela começou a falar, ele sentou, abriu o olho, fala, começou, porque interessa para ele esse assunto. Então, tem que saber, seu filho, qual assunto que interessa a ele, para ele falar, para a gente ajudar ele. Porque hoje em dia, na realidade, não é o pai e a mãe única o caminho da informação. Hoje temos quem? Temos o professor Google. Tudo, ele vai procurar lá. Pergunta, não precisa perguntar ao pai, a mãe. Não, ele vai lá perguntar. Até mais, às vezes ele pergunta a você, você responde. Resposta meio torta. Ele vai no Google. E aí, meu pai falou isso, o que você acha? Não, você pode estar errado. Ele, outra vez, não vai escutar. Por causa disso, eu falei aqui. Você não é a única fonte do conhecimento. Primeira vez na vida, quem me ensina o pai? O filho. Normalmente, quando nós esquecemos. Hoje não, muita coisa. Seu filho sabe, você não sabe. Então, aprende com ele. Depois vem o Google, é certo, ele dá sabedoria, conhecimento, pode responder. Ele não dá carinho, não dá abraço, não dá amor, porque nunca vai ser ele no seu lugar. Nunca. Por causa disso, você está presente sempre, fica firme e forte. Aqui coloquei um conselho, na realidade, peguei esse conselho do Qadi, ele tem um deputado escuta o Jassim Al-Mutawar, esse do Kuwait, grande educador, mashallah. Ele tem plataforma, ele tem até aplicativo, ajuda muito sobre educação. Eu peguei esse conselho dele, ele fala, em casa sempre coloca frases, porque essa frase faz diferença na vida da criança. Por exemplo, ele colocou أهم شيء الصلاة. sempre fala أهم شيء الصلاة. أهم شيء الصلاة. بعدين tudo sentado na comida. أهم شيء الصلاة. Todo mundo responde الصلاة. Repete. Então, quando ele escuta Allahu Akbar, vai tocar aquela frase que você sempre repete em casa, o ouvido dele ele vai levantar. Porque você falou, Ahamshi. Segunda frase que ele coloca, que é assim para as meninas, Jamali, Hijabi. A mãe sempre, Jamali, Hijabi. Só repete a palavra, Jamali, Hijabi. Então, quando ela está crescendo, essa palavra está, então fica ajudando muito a menina para, inshallah, um dia, ela usar o dia. Ele dá exemplo também. Ele fala, o pai, quando ele sente, sempre fala para o filho dele, filho, você nunca dorme injustiçado, não é o volume, injustiçando alguém? Sendo opressor, ele não? dorme mazlum, Opressor. Opressor. Isso. Dorme oprimido, mas não durma Isso. Opressor. Quando ele coloca para dormir, ele lembra a frase do pai. Ele lembra a frase do pai. Porque tinha muito Não, acho que não existe. Então aqui já Não. outra frase que a adoração de Allah mais importante. Então se ele vai esquecer alguma coisa, lembra a frase. O mais importante, a adoração de Allah. Aqui coloquei como podemos trabalhar com a adolescência. Na realidade, tem que saber, porque essa idade, quando o
a criança muda para outra idade, tudo muda. A voz, o corpo, não sei o quê. Então, por causa disso, tem que tratar essa idade com muito cuidado. Porque ele pode amar muito, pode também o contrário. Por causa disso, é perigoso nessa idade, mas você tem que entender essa idade que precisa atenção. Porque ele vai fazer tudo, eu estou aqui. Ele vai falar, alguém vai escutar, ele vai conciliar. Essa idade, eu estou aqui, estou presente, alguém está me vendo. Quanto mais você dá importância para ele, ele vai ficar perto de você. Por causa disso, sempre dá importância. Escuta ele, troca ideia com ele, daqui a pouco vem um conselho. Até você consegue o diálogo com essa idade. Depois, falamos tudo, ouve, tudo não vale nada se você não for exemplo. Tudo. Ele não quer ouvir, não quer escutar, não quer, ele quer ver. Ele vê, vai colocar na prática. Ele não está vendo, se ele vai ver, o pai não está levantando o braço, ele é só. Seu pai não paga zakat. Então, em primeiro lugar, ele fala, ele tem que ser exemplo. Na adoração, na boa conduta também, ele vai ver com seus pais. Depois nas palavras, sua conversa. Eu acho que a escola muda palavras, às vezes pesada. De onde veio? يعني والله والضيعة عمي واسكتوا له هو بس أكيد أود يسكت عربي بيحكوا كلام يعني نجد onde você escutou essa palavra? Não. Às vezes o pai solta essa palavra na frente dele e fala parece uma palavra simples, mas palavra pesada. Por causa disso, as palavras, o que seu filho vai escutar de você, também tem que ir bem escolhida para você ser exemplo nas palavras. Aqui, então, primeiro conselho falei, vamos continuar. Segundo, عدم المقارنة. Nunca. لكن مش عمك، لكن خالك، olha seu primo, olha não sei o quê. Vai acabar com ele. Ele, o primo, amigo, nunca. Comparação atrapalha a vida. Não. Allah subhanahu wa ta'ala não deixou tudo nós iguais. Cada um tem certas coisas. Por causa disso, nunca. Deixa eu falar, meu filho, vou educar você, vou ajudar você do jeito que você está. Você não perde ele. Por causa disso, nunca compara com os outros. Outra coisa, nunca também chamar a atenção dele na frente das pessoas. Deixa em casa, chama ele, escuta ele, o que aconteceu, abraça ele, até entende por que ele errou. Uma vez, nosso amigo de São Bernardo, ele mora na Austrália. Ele falou, entrei no moto, dirigindo o moto contramão. O que é melhor? Antes de aplicar a multa, chamaram ele. Tem motivo para você entrar contramão? Não é multa, vai. Não, multa não resolve. Queremos educar as pessoas, não é cobrar. Porque não falta dinheiro para o governo. Mas ele quer ensinar, chamaram ele. Por quê? Tem motivo, às vezes você está com pressa. O Messias explicou por que ele entrou. Por causa disso, muito importante entender por que ele fez isso. Aqui, chamar a atenção dele também não é bom na frente das pessoas. Muitas vezes acontece briga entre as crianças. Ela está bom. Não. Ele não vai esquecer. Outro dia, uma criança tem 5 anos. Ele falou, chefe, por favor. Eu estava falando, quem mora perto do Gêmea, vai no Gêmea, reza Gêmea, quero ver vocês no Gêmea. Ele falou, chefe, meu pai mora de novo, me leva. Por favor, fala com ele.
Quando ele chamou, falar, só para ele parar de falar. No dia seguinte ele veio, falou com meu pai. Agora mesmo, você está aqui, outro, pai, eu estou aqui com você. Ele não esqueceu, por causa disso, vai ela, não, quem errou? O que você fez? O que bateu? Final, criança, esteja, eles falam, Yaret Lidbar, que bizarro, ela é verdade. Quando ele pode bater ele, quando ele fala desculpa, tá bom, obrigado, tá bom. Então, mas ele quer falar o que aconteceu. Pronto, o que aconteceu? Porque terminou, falou, não, assim vai ser, acabou. Pede desculpa, pede, tchau. Por causa disso, a justiça é muito importante entre as crianças. Depois vem esse também, não é só escutar, abraço, beijo, isso tudo fortalece o amor entre os pais e os filhos. Quando não falta aqui no Brasil, decidiu. Depois ele, quando a gente fala escuta, esse faz parte do Islã, shura. Tudo que você vai fazer, quer barakah, abençoar, ser casa bem abençoada, então tem que tudo que você vai decidir, chamar a família, até seus filhos. O que você acha? O que você acha? Depois decide. Não, hoje meu filho vai decidir. Amanhã a senhora vai decidir. Escuta depois. Então ele tem opinião. Escuta essa opinião. Talvez ele vai decidir hoje. Vamos viajar. Onde você, cada um escolhe. Hoje você vai decidir. Não, vamos para Santos. Vamos para Santos. Então escuta as ideias dele. Outra coisa importante também, pedir desculpa, perdão, porque uma coisa muito difícil. A pessoa pensa quando ele pede desculpa, então mostra fraqueza, sou fraco. O mais forte é aquele que pede desculpa. Quando ele não, errei. Até Allah subhanahu wa ta'ala ele falou: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. O perdão, esse mais aproxima a pessoa para Allah subhanahu wa ta'ala. Por causa disso, tem que ensinar ele disso desde logo cedo, quando ele é criança. Aqui fala suas palestras, conselhos, vem filho, escuta. Talvez você está no lugar, ele está no outro. Então, quanto menos palestras, ele viu. Menos conselhos, ele viu. Então, faça o quê? Seja exemplo. Deixa ele ver, não escutar. Faz na frente dele. 1, 2, 3 vezes. Deixa, como falei, Abshi Salah. Precisa chamar. Yalla, nabni wa surta Salah. Olá, voltei. Abshi Salah. Estou indo para o gelo. Abshi Salah. Allahu Akbar. Começou sempre. Conselho menos. Palestras também menos. Depois aqui vem, para resumir tudo, seu trabalho com Allah é o que vai fazer diferença. Quando a pessoa com Allah anda meio fraco, tudo vai ser fraco. Por causa disso a gente fala, taqwa, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Você pergunta, faça o quê? Vai, cuida você mesmo. Você vai corrige o caminho entre você e Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vai consertar tudo. Por causa disso, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Tudo. Tá bom. Como vai ser quando você mudar? Porque o outro versículo deixa bem claro: إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ. Meu filho, como ou não? Como? Então eu quero mudar meu filho. Não tem poder. Allah não deixou esse poder, senão a pessoa vai ser escrava, não pode. Então quem vai mudar? Eu posso mudar. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. Ele não mudou. Então pai, fala, onde vou mudar? Eu vou mudar, não é ele. Quando muda, até ele. Porque regra de Allah subhanahu wa ta'ala colocou. Sua mudança, ele acaba acertando no seu filho. Tudo que você, claro, eu falei, está bom, Isa sempre faz as coisas certas. Porque tem taqwa,
você sente a presença de Allah onde você está, depois o ihsan. Ihsan parece quando você adora Allah, parece estar vendo Allah subhanahu wa ta'ala. Então tudo o trabalho vai ser o que vai ser bom. Agora agradeço a sua presença.